Maravilha. Então, você que manda, a hora que você Pode começar. achar. Pode? Ah, que bom. Então, boa tarde a todos aí. Tô vendo alguns por aí. E quero dar as boas-vindas. Meu nome é Rafael, eu sou músico, violonista, recentemente, não tão recentemente, mas há um tempo também violeiro, estudioso de viola caipira e da cultura caipira de um modo geral, né? Minha formação é tradicional. Olha aí, tem gente do Cabo Frio, que legal. Boa tarde a todos. Kennedy, Késia, Rosivan, José, Odair, Paulo Silva, Cláudia Silva, bem-vindos todos. Mato Grosso do Sul, que legal, que maravilha. Amanda, muito bom. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Para nós é um prazer poder dividir um pouco que a gente tem conquistado e também conversar sobre, né? Ouvir posicionamentos diferentes, mas a gente ir se construindo nessa nossa busca eterna, aí, né? Então, como eu vinha falando, a formação inicial é em violão clássico, né? Estudei com Henrique Pinto, que é uma grande referência do violão, né? Felizmente já falecido. E em seguida eu estudei em paralelo a viola caipira e conduzo um trabalho com a viola caipira já há bastante tempo, um trabalho educacional pelo Senar, né, o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, e também aqui em Atibaia, de onde eu sou do interior de São Paulo, cidade de Atibaia, onde eu ministro aulas para um grupo municipal chamado Raízes de Atibaia. O grupo está fazendo 10 anos agora, já tem alguns CDs aí na sua trajetória, como processo pedagógico. São amadores, estudantes de viola que estão conquistando aí seu repertório, suas técnicas. Paralelo a isso, eu tenho 4 discos, tenho alguns discos, mas 4 que eu tenho mais de frente, assim, 2 instrumentais, um que chama Sur e o outro que se chama Inspirações. O Sur é com o contrabaixista Pedro Macedo e o Inspirações é instrumental, composições minhas. E recentemente, agora 2021, lancei mais 2 álbuns com a minha esposa, de um trabalho que se chama Música de Interior, é um canal no YouTube que se chama Música de Interior, e também os discos eles estão em todas as plataformas, aí dá para vocês depois ouvirem. Esse trabalho todo autoral, esse mais recente. Então, eu estou aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês sobre minha experiência com a música caipira. Não sei se alguém daqui já tem essa experiência de conhecer e tudo mais. A proposta aqui será a aplicação desse conteúdo no ambiente pedagógico, né, no ambiente educacional. Porém, tem uma questão que é justamente o desconhecimento, em alguns casos, né? Tanto de pessoas que estou vendo aqui, né? Várias pessoas que são de fora de São Paulo e tal, mas isso não é um problema de pessoas de outros estados. Na verdade, muitos paulistas também não conhecem o repertório da cidade. Então, da cidade, do estado, né? Então, é uma coisa para a gente apresentar, falar para vocês um pouco desses ritmos, e caso eu esteja um pouco chovendo no molhado, assim, vocês sentirem que falar, pô, esse assunto eu já domino, vocês me falam aqui e a gente vai pulando para falar de coisas mais pertinentes ao conteúdo que vocês querem, né, que vocês precisam, tá? Então, a gente começa a nossa história, vou começar a nossa história
fazendo um panorama do que é um pouquinho dessa questão da cultura caipira e tal, e logo em seguida vou abordar alguns ritmos caipiras. Alguém daqui já conhece, já trabalha com isso, é do ramo, ou não, mais ou menos. Se vocês quiserem se manifestar, até falando mesmo aqui, não tem nenhum problema. Até durante, falou, opa, queria fazer uma pergunta, pode fazer, não tem, sem crise, tá bom? Aqui nós estamos numa sala aberta e podemos interromper em qualquer momento. Ou no chat aqui também, vocês vão falando, na medida que eu puder dar uma espiada aqui, eu tento responder, tá? Então, se alguém tiver alguma experiência já no ramo da música caipira e tal, podemos falar. Ó, o Paulo aí vai se manifestar, venha. Tá mudo o seu microfone. Para mim, pelo menos, aqui. Destrava ele aí. Não vai rolar? Travou o trem aí, só escreve, tá bom? Não tem problema. Fátima também, quem quiser, não tem aberto, tá bom? Só manda abre aí e boa tarde. Legal. Se tiver alguma experiência desse tipo, pode dividir aqui com a gente segue. Bom, a viola caipira especificamente, né? Vou falar da música caipira, claro que eu vou passar pela viola caipira, violão, acordeon, dueto vocal, essas coisas fazem parte desse ambiente musical caipira. O que se tem de história, por enquanto, é que a viola ela veio aí com os invasores aí no século XVI ali, né? E veio como viola de arame, viola, um monte de tipo de nome de viola, né? Viola braguesa, viola amarantina, uma série de nomes. Esses nomes estão sendo cada vez mais aprofundados, né, e descobertos, mas no geral foi isso que aconteceu, né? Essas violas vieram com as embarcações que estavam ocupando o Brasil e trouxeram os instrumentos, e esses instrumentos, além de diversas coisas, eles foram utilizados também no processo de catequização aí dos indígenas e tal. E se diz, em muitas situações, se diz que esses instrumentos, que os ritmos que foram utilizados, além da língua, né, o Nhengatu e etc., que é um pouco de uma mistura das linguagens existentes, né, as linguagens indígenas, com o português europeu, e foi criada uma língua um pouco mista, né, para compreensão pessoas que estavam chegando e as pessoas que já estavam aqui. Além disso, também foram adotados alguns ritmos ou algumas manifestações que existiam indígenas e criado nelas situações para incorporar a liturgia ali, né, as coisas religiosas. Entre eles tem dois nomes que acabaram sobrando disso tudo aí, que é o cururu e o cateretê. A gente já pode ter ouvido falar. E aí, vou voltar para o cururu e o cateretê já, mas acontece que essa história caminha, né? Não vou entrar nas questões históricas todas. Ela tem livros muito bons que já falam disso, contando a própria história do Ivan Vilela, mesmo os parceiros do Rio Bonito, ali do Antônio Cândido, não fala exatamente de música, mas ele fala da gênese ali do caipira, etc. Então, já ampara, né? Mas o que acontece é que esse instrumento vai se acelerando, principalmente com relação à construção, né? A viola caipira passa, claro, né, pela distância e tudo, passa a ser reparada e construída aqui, com madeiras daqui, com encordoamentos de tripa de animais brasileiros, e a coisa vai se nacionalizando e acaba se formando um instrumento
que tem algumas diferenças e diversas semelhanças com o instrumento que veio, né, o instrumento europeu, mas se torna a viola caipira, que a gente conhece hoje. 5 pares de cordas e tudo mais, que é chamadas ordens, né, lá nos instrumentos europeus, né, antecessores. Os pares eram chamadas ordens. Aí, se abrasileira tudo isso, a gente chega na situação do Rio de Janeiro, ali como capital, né, como centro comercial, e chega um momento em que o piano e o violão recém-construído ali, perto do século XVIII, ali, 18, 19, ele vem uma enxurrada de violões ali, ó, o Antônio Torres, que foi o cara que criou a medida tradicionalmente usa o violão, e chegou uma enxurrada de violões, de pianos, de outros instrumentos, e essas violas acabaram ficando um pouquinho renegadas à periferia, vamos dizer assim. E essa periferia, ela tinha um ambiente mais rural, né, do que o lado urbano aí do Rio e tudo mais. Do Rio e de outros municípios também, mas falando do Rio. E aí a viola ficou renegada, vamos dizer assim, aos caipiras, as pessoas que estavam no entorno, né, do urbano. E aí sim, a viola caipira se configura e gerar um repertório próprio e situações pertinentes às características do instrumento. Voltando lá para as manifestações, cururus e cateretês, a gente, pelo menos eu, até agora eu não tive uma pesquisa suficientemente profunda para revelar exatamente o que era o cururu e o que é o cateretê enquanto manifestação indígena. A gente sabe que esses nomes podem ter sido trazidos de lá, mas também tem pessoas que brincam, talvez seja brincadeira ou não, com o sapo cururu e esse nome ter vindo dessa ideia. Tem gente que fala sobre Santa Cruz, aqui no estado de São Paulo, que o município de Santa Cruz é como se fosse um berço do cururu, e aí as explicações do nome um pouco difusas e tal. Então, sobre a etimologia da palavra, de tudo mais, não vou me aventurar. Se alguém quiser, fique à vontade. Eu vou me concentrar um pouquinho nas características musicais que se consolidaram, principalmente com as gravações. Porque o cururu, por exemplo, em Santa Cruz e na região toda ali de Tietê, até Piracicaba e tudo mais, é uma manifestação de improviso. Ele é uma situação criada para os cururuzeiros, assim como os repentistas do Nordeste e tal, fazem com uma métrica e uma rítmica constante, versos rimados para duelar com outro versador ali, né? Então fica essa questão, e isso durava muito tempo, era um evento grande e tal. Ainda existe, inclusive, algumas manifestações desse tipo em Santa Cruz, em Piracicaba, eu já acompanhei, em Tietê. Então, quando aconteceu a entrada no disco, a entrada nas gravações, nos fonogramas, tudo isso foi alterado, né? Os tamanhos das obras, isso é sabido em muitos lugares, até samba de roda, por exemplo, virou uma coisa curtinha ali, de 3 minutos, tudo virou 3 minutos. A música popular se concentra basicamente nisso, na música popular inteira, os tamanhos das obras se relacionam com os tamanhos disponíveis nos discos daquela época. Então, o Cornélio Pires, que foi fazer ali as primeiras gravações, ele adequou àquele sistema vigente ali de gravações, como funcionava. A Fátima Meirelles aqui colocou a origem do cateretê, dança de conjunto com formação em feira,
de origem ameríndia, tendo sido no primeiro século da colonização aproveitado pelo Padre Anchieta. Aí. Então, é isso aí. Então, essa dança de fileiras, inclusive, pode fazer total sentido, porque o cateretê mais para frente se converteu no ritmo que se usa, por exemplo, para o manifesto do Catira, né? Dessa dança paulista do Catira. Então, obrigado, Fátima. Então, o que a gente tem é que, quando isso foi unido para as gravações, para a organização das gravações, várias características se tornaram exclusivas, ou se tornaram estruturas características mesmo do cururu. Por exemplo, os cururus, eles sempre têm esse ritmo, essa célula rítmica, que é comum em diversos outros ritmos, esse tum, 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 né? Essa colcheia pontuada, semicolcheia, e a cabeça do próximo tempo. E também os temas. Eu me prendo bastante nos temas, porque quando a gente começa a observar as temáticas da música caipira, você percebe, quando você começa a ouvir, você fala, esse assunto parece um cururu. E quando você vê, realmente cururus, normalmente eles falam das vantagens de ser caipira, ou alguém chamou alguém para um duelo de violas, ou pescaria. Esses temas estão sempre no entorno do caipira, do cururu. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação bem básica para vocês começar lá, e aí vou dar alguns exemplos. Então, aqui, modalidade improviso, tal. A gente tem de característica, por exemplo, aqui ó, eu trouxe, né? Pescador e catireiro, meu sítio, meu paraíso, a vaca foi para o brejo. A vaca foi para o brejo, ela já é bem mais moderna, né? Gravada por Tião Carreiro e Pardinho, e ela trata de um assunto um pouquinho diferente, que é uma coisa de uma denúncia aí do comportamento dos filhos em relação aos pais, segundo o Tião aí. E o Menino da Porteira também tem um tema totalmente, apesar de ser um ritmo de cururu, tem esse tum, tum, dum, tum, tum, dum. Ele está tratando de um assunto bastante incomum, que ele está falando de uma morte de um menino, um boi que pegou o menino e tal. Então, na verdade, é até difícil essa compreensão, justamente porque o tema não tem muito a ver com cururus. Então, no fim das contas, as pessoas cantam meio alegres e tal, uma música que é uma tristeza, né? Então, justamente porque o ritmo está dizendo uma coisa e o texto está dizendo outra. Eu vou dar um exemplo aqui de um cururu, bem rapidamente, que justamente fala de pescar. A gente vai ouvindo junto e apreciando. Vamos lá. Eu estava mesmo à toa, convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa, levemos a rede de lance. Ai, ai, como pescar de canoa. Pra dar uma pescada boa, saímos cortando água na minha velha canoa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa.
descendo o rio abaixo, remando minha canoa. Eu entrei numa vazante e foi saindo da lagoa. É o remanso do Rio Pardo. Ai, ai, aonde eu pintado a moa. Beleza, eu fiz um corte nada sutil aí, né, para vocês. Mas um exemplo, a gente pode até nas próximas ouvir inteira e tal, não tem problema nenhum. E é o seguinte, o cururu, ele tem algumas características musicais que são importantes da gente ver junto. Primeiro, sempre ele tem esse ritmo, tum, tum, dum, tum, tum, dum, mas nas introduções, de vez em quando aparecem sílabas, tudo bem, mas normalmente as introduções são feitas de colcheias, como é o caso aqui, né? Então, ele está aqui. Vou pegar meu instrumento que me ajuda aqui. Então, ele está aqui. Pá, 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 tum, tum, dum, tum, tum, dum, e ele vai. Então, ele... Pá, 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 pá. Ele fica brincando com esse contraste rítmico entre a colcheia mais quadradinho e esse ritmo mais colcheia pontuada, semicolcheia. Outras duas características que ele sempre tem no meio de estrofes, em situações de dominante, etc., ele usa muito esse tipo de frase. Por exemplo, ele está em desafinado a viola, mas ele está em Mi maior, ele vai para um Si com sétima, ele vai... muitas vezes essa frase é muito conhecida, muito comum, né? Isso acontece bastante. E uma terceira e última coisa, claro que teriam muitas outras para a gente falar, só o cururu já daria o tempo todo aí, né? Mas a gente tenta meio rapidinho para a gente ter um panorama bem geral, né? Outra característica é fim de estrofe, fim de introdução ou fim de música, você no tum, tum, dum, tum, tum, dum, só que ele tem um arremate. Esse arremate isso acontece muito. Tum, tum, dum, tum. Então você tá... Acabou a música, sei lá. Pá, 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 isso é bem comum. Então, se atentou nessas características, ritmos, o tema, fala de pescaria, fala de vantagem de ser caipira, fala lá, tem isso aqui, fim de música. Aí não tem muita escapatória, aí cercou todos os lados, é um cururu, né? Você vai identificando dessa maneira, né? Então, cururu, a gente sinalizou essas características. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa ou perguntar, fiquem à vontade, mas vou seguindo aqui, tá? Vou falar o máximo de ritmos possível até o fim. Vamos lá. Aqui, então, a gente vai para o cateretê, que foi explicado ali pela Fátima, se não me engano. O cateretê, a gente vai separar em duas... Que fizeram uma pergunta aqui, se é característica de final de frase sempre. Não é característica de final de frase sempre, mas caso você esteja tocando, você sempre pode pôr. É que não são todas as gravações que tem, né? Então, vou dar uma voltadinha aqui. Então, se você está aqui num cururu, né? Tocando, sei lá, Pescador e Catireiro, outra música. Então, você está... Você vai...
isso existe bastante. No final você encaixou a frasinha, né? A rítmica. Então, nas gravações, você não vai ouvir sempre. Sempre assim, todas as estrofes, mas toda a música certamente vai ter em algum lugar, tá? E uma coisa para ficar assim, de referência, é Cacique Pajé. Cacique Pajé é cururu até gastar o ouvido. Então é legal, dá para ouvir um montão de cururus, todos com Cacique Pajé. É uma dupla referência, né? Quando a gente vem para o cateretê, a gente tem 2 tipos de cateretê, tá? Um cateretê é esse que a Fátima trouxe para nós, que é o cateretê mais tradicional, mais relacionado com o manifesto do Catira, tá? Até onde eu estudo e converso com catireiros, é o Catira. Tá? Não é a catira, é o catira. Então, o cateretê é o ritmo que se dança no catira. Tá? Além disso, depois disso, o outro ritmo que se chama cateretê também, muita gente nomeia como cateretê de disco. Cateretê de disco é uma outra coisa que não tem nada a ver com cateretê. E aí a gente vai ouvir com calma. Eu vou pôr os 2 para vocês ouvirem. Então, fica bem atento, quer dizer, as diferenças são gigantescas, mas vocês vão ter. Um tem uma característica que é assim, o primeiro que a gente vai ouvir. Tem um recortado de viola, então... Depois vem um recitativo cantado, e em seguida dança, né? O catira em si. Essa é uma coisa. Então, esse a gente vai ouvir primeiro. Vou retirar essa apresentação e colocar a boa. Olha lá. Vamos arrebentar o suaio lá no Antônio Bernardino, gente! Vamos! Eu bebo um pouquinho, litro por hora, oi, laí, laí.
no braço do tio, ninguém não me rola. Cantador de fama, logo cabra estoura. Sai-se mais dizendo pro caminho afora, oi, lareira. Beleza, então deu para sentir legal, né? Essa aqui deixa eu tocar bastante para vocês curtirem também, né? E aí, a gente vai ao outro cateretê. Então, eu diria que esse é o cateretê verdadeiro, né? O cateretê mais tradicional. Esse outro cateretê, vocês vão perceber que ele tem uma linguagem 100% diferente. Primeiro, a rítmica dele tem nada a ver com essa. Segundo, ele não tem nenhum tipo de recortado, como esse. Não tem nada disso. Terceiro, ele trata de temas românticos. Tudo longe, assim, tudo bem distante. Pois, é lento. Vocês vão ouvir agora, então, uma música que foi gravada pelo Tião Carreiro e Pardinho, que se chama Oi Paixão, e é considerada chamada de cateretê. Então, vou soltar aqui, para a gente ouvir junto. Não suportando a saudade, meu bem, vim lhe visitar, trazendo flores bonitas para o nosso amor enfeitar. Distante dos teus carinhos, eu sou um canto e recanto. Te juro, minha querida, vou terminar minha vida nos braços de quem eu amo. Oh, paixão, nos braços de quem eu amo. Nosso amor não tem limite, não sei onde vai parar. Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar. Uma dor de cotovelo machuca eu e você. Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado, fazendo a gente sofrer. Beleza. Vocês viram que é um outro caráter, né? As duas coisas se chamam cateretê, só que elas têm uma distância estética, né? Uma distância formal total, né? Então, muitas vezes, vários estudiosos chamam a primeira versão de cateretê e a segunda versão de cateretê de disco, tá? Cateretê de disco. Eu não sei quem foi que criou essa nomenclatura, mas ela é pertinente, porque o caipira, né, cateretê tradicional, ele foi, talvez em menor quantidade,
ou menos veiculado como mídia, né, como disco e tal. Na discografia tem menos, tem mais no manifesto. Você vai em cidades por aí que o catira está muito vivo, né? Agora, o catira Didi foi uma característica mais difundida, tá? Criou esse caráter mais romântico e acabou ficando ele, né? O cateretê. Agora nós vamos falar, talvez, da modalidade mais famosa de ritmo, né? De ritmo caipira, que é a toada. A toada tem alguns tipos de toada também, e talvez em termos numéricos, nas gravações, sejam de maior número, né? De maior quantidade de fonogramas com esse ritmo toada. Eu vou falar de 3 tipos de toada. A primeira toada, que se chama toada mesmo, existe em vários estados brasileiros, tem toadas no Nordeste, tem toadas no Sul, tem toadas no Centro, tem várias, e elas têm características em comum. Então, a gente, meio que a cultura caipira, se apropriou da toada, vamos dizer assim, do ritmo toada, e, claro, criou assuntos específicos para ele, né, para esse ritmo. Dentro dos mais utilizados, dos assuntos mais utilizados, estão as histórias com moral, né? A coisa de causa e efeito, aquelas coisas de, né? Tal pessoa fazia tal coisa, então por causa disso aconteceu sei lá, um desastre com ele, em decorrência dessa culpa de ter feito um problema e tal. A coisa de valores, piras, e raramente, mas existem sim, músicas que falam de amor, né? Morão da Porteira é uma, bem famosa na voz do Nick Tinoco. Eu não acho que eu separei até essa mesmo. Então a gente ouve ela já. Morão da Porteira é uma delas. Logo em seguida, a gente vai ouvir uma outra música, que é uma toada também, que chama toada histórica. Da toada para a toada histórica, não tem nenhuma diferença estética, nenhuma diferença rítmica, nenhuma diferença, nada. Qual é o detalhe que ela tem? Essa modalidade foi inaugurada por um compositor de Cordeirópolis, perto de Araras, ali, e essa modalidade, o que ela fazia? Ela conseguiu driblar um problema dos discos, porque os discos, eles fechavam para 3, como eu disse, para 3 minutos e pouco, e muitas vezes as histórias da música caipira, as modas de viola e tal, e toadas, elas tinham muito mais a dizer, elas precisavam de mais tempo, elas precisavam de mais discurso. Então, o João Pacífico, compositor bem famoso, né, compositor, por exemplo, da Cabocla Teresa, da História de um Prego e tal, outras músicas também carregaram isso depois, mas com outros compositores, mas ele foi o precursor. O que ele fez? Ele coloca boa parte do enredo da obra em texto, né? Por exemplo, Cabocla Teresa, que é muito conhecido, né? No alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapê, tudo isso é declamado. Que ele vê uma cena de um crime, e aí ele volta para falar delegado, volta ele, o delegado. Já aconteceu um montão de coisa na música, né? na história. Aí sai o caboclo assustado e, chamando nós para o lado, a sua história contou. Aí que vai começar a música em si, né? A parte cantada. Por enquanto era uma declamação. Ele conseguiu isso, colocar um textão na história, só que de um jeito rapidão, porque ele fala o texto, falou, aí entra na música. A música basicamente é o desfecho da história. Depois de ter acontecido tudo isso, dele ter se deparado com uma cena de um crime, ele foi falar com o delegado volta com ele para a casinha, o cara sai, quando ele vai se confessar, aí é a música, né? Vai confessar o crime. Então, toada histórica. A gente vai ouvir as duas, uma sequência da outra, e vai ser bem clara, né? Essa diferença. Deixa eu achar aqui.
Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou responder antes, vamos ver. O cateretê é tipicamente sudeste. A viola caipira faz essa leitura no Nordeste como? Sim. São duas coisas diferentes, né? O cateretê é tipicamente do Sudeste. A viola caipira tem ritmos e modos específicos de tocar no Nordeste. Aquela questão do tal, de características específicas do canto. Então, a gente não diz que a viola do Nordeste faz o cateretê, tá? Aí são ritmos específicos do Nordeste, usando a viola caipira como instrumento de veiculação daquela cultura. Se é isso exatamente que você queria saber. Eu não sou um entendedor da viola do Nordeste, tá? Eu estudo um pouco, conheço um pouco a viola do Nordeste, aquelas questões do pedal, né, de deixar uma corda solta e trabalhar com a outra em contraponto àquela nota solta, mas esse é um repertório específico do Nordeste com viola caipira, né? Que aí chama viola nordestina, viola brasileira, tem outros nomes ali, né? Para os cantores violeiros. Inclusive, tem um cara chamado Roberto Mendes, que é um cara do samba chula, toca violão, mas existem violeiros que são samba chula, e aí tem uma mistura ali de como eles são cantadores violeiros, vale a pena estudar. Roberto Mendes é um cara que pode dar um pouco de como entrar naquela vertente e compreender um pouquinho disso. Deixa eu achar aqui. Agora nós vamos de toada. Não, espera aí que eu preciso sair e entrar de novo. E estava no chão de andar, né? Morão da Porteira. Agora vai. Beleza. Isso é lindo, né? Vamos direto para a próxima, que é uma toada histórica. Filho, corre, vem sentar aqui comigo. Sou teu pai, sou teu amigo, eu quero te aconselhar. Vê na parede aquele prego ali pregado? Ele sabe o meu passado, mas eu quero lhe contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, o arreio do Picasso, cavalo de estimação. E um par de espora que custou muito dinheiro, o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no sertão. Naquele prego pendurei muito cansaço, muito suor do mormaço e poeira do estradão. E quantas vezes minha mágoa pendurei, sentimentos eu guardei pra não magoar teu coração. Beleza. Aqui eu puxei o peixe para, como é que é, a sardinha pro meu
a minha brasa. Esse é o meu trabalho, música de interior, com a minha esposa, Anila. E então essa é uma toada bem tradicional. Eu até pus esse vídeo porque nele dá para ver bem a mão como é que ela está funcionando, né? Ela tem essa característica, né? Ó. Essa é uma colcheia, né? Tá, 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 mas ela tem um leve acento, né? Tum, 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 né? Então essa leve acentuação é característica da toada. Né? Então isso é legal notar. E a toada histórica aí, né? Nesse caso, uma toada histórica bem curta, o texto é bem curtinho, né? Ele fala, é a história de um prego do João Pacífico, que ele fala, tá vendo aquele prego? Eu tenho que te contar uma história. E aí ele faz uma poesia linda em torno do prego e fala que ele vai tirar as traças dele do prego para o filho pendurar a bolsa da escola ali, que ele quer um futuro diferente para o filho. Tá bem lindo. Um Pacífico especial, né? E aí a gente vai para a terceira modalidade de toada. Então, só de toada tem 3, né? A terceira modalidade é a toada balanço. Toada balanço, como o nome mesmo diz, é uma toada que tem um pouquinho mais acelerada, ela tem um andamento um pouquinho mais acelerado, e a levada dela dialoga com ritmos de fora de São Paulo, até de fora do Brasil. Né? Acontece isso muito com a música caipira, aliás, com toda a música brasileira, mas aqui focando na caipira, acontece muito da música brasileira, da música caipira, ser influenciada e sofrer uma apropriação cultural de ritmos que são de fora. Né? A guarânia, da Índia, do Meu Primeiro Amor, etc., é um ritmo paraguaio, que foi abrasileirado e acaipirado, né? Foi trazido para o nosso ambiente. Hoje, quando a gente ouve xalana, a gente fala, tá aqui, é um exemplar de música caipira. E é mesmo, porque a música caipira falou, não, que é meu também, né? E, então, tudo bem. A toada balanço aconteceu a mesma coisa, com um ritmo que tem bastante no Sul, bastante no Uruguai, bastante na Argentina, que se chama milonga. Então, essa estrutura, quando a gente ouve isso aqui, né, das toadas balanço, né, então essa coisa. Buscando a felicidade, esse tum, tchá, 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 tchá. Quando você ouvir desse jeito, beleza, parece muita coisa, né? Mas quando você começa a caracterizar e colocar elementos que estão mais nas milongas do Rio Grande, Argentina, Uruguai, do que nas toadas balanço daqui, você começa a entender melhor. Você está aqui, ó, imagina esse ritmo constante e por trás disso, um outro violão que vai fazer isso aqui, ó. Milongona, né? Aí você vai falar, opa, aqui já parece que saiu do nosso território, né? E realmente saiu, né? Foi para as fronteiras ali, ritmos fronteiriços. Então eu vou colocar uma toada balanço, cantada por uma referência de toada balanço, talvez foi a dupla que mais gravou toada balanço, que se chama Liu e Léo, uma dupla bem conhecida, né? Então eu vou liberar ela aqui. Uma toada balanço que se chama Buscando a Felicidade. Um detalhe bem importante é que toadas balanço quase sempre tratam de assuntos com uma profundidade reflexiva um pouquinho maior. Toadas normais, né? Elas às vezes falam dessa, como eu disse, né? Causa e efeito, uma situação moral, um pouco
Claro que tem sua profundidade, mas ela é um pouquinho mais na cara, mais direta. Falou, estou falando disso mesmo, né? E o resultado disso foi isso. É muito, muito óbvio, né? A toada balanço, ela tem a mesma coisa, tem num ambiente um pouquinho mais sutil, né? Então, aí a gente tem Buscando a Felicidade, é um exemplo. Porta Mundo é um outro exemplo, que ela fala do que o violeiro, o som da viola bateu no meu peito, doeu. Ele vai se colocando como a viola com tensão do corpo. Então, são coisas um pouquinho mais sutis em termos reflexivos. Vamos lá. Ouvir a Buscando a Felicidade. Buscando a felicidade, a minha infância perdi, já se foi a mocidade, tenho que parar aqui, só me resta agora a vida, que um dia irá também, se a felicidade existe, a minha está com alguém. Já cansei de procurar, já cansei, já fiz de tudo e por quê? Será que na vida inteira não fiz por te merecer? Beleza. Buscando a Felicidade. E ele está falando disso, né? Justamente. Poxa, eu fiz tanta coisa, não sei o que mais, tal, e a felicidade eu não pude merecer ainda. Então, uma coisa um pouquinho mais reflexiva, sutil, né? Fomos até Toada. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá claro? Tá escuro? Tá, tem muito mais coisa, só estou querendo sentir o drama aí. Não, tá todo mundo aqui encantado. Eba, que bom. Então podem se manifestar. Se quiserem perguntar algumas coisas sobre as que já passaram, né? Cururu, Cateretê e Toada agora. Eu sei que é bastante coisa, mas é que realmente o assunto é riquíssimo. E, vixe, dá para falar bastante tempo, né? Aí nós vamos abusar da bondade da Keren aí. Legal. Então, vou seguir e vou tratar do nosso próximo ritmo. Passamos aqui por Toada Balanço. Aí, Toada Balanço aqui, né? Ela guarda o mesmo nome da toada e tal. Como exemplo, Caminheiro. Caminheiro é aquele lá que fala, né? Ele tem um amigo que está indo viajar para a terra dele, fala, avisa minha mãe que está tudo bem, tal, né? Se eu terminar meus estudos, eu volto e tudo mais. Sonho de Caboclo, que é aí uma história um pouquinho romântica, mas ela tem um final inusitado, que ele fala tudo, ele preparou a casa para receber ela, ele se arrumou, é uma música graciosíssima, podia até ter escolhido ela para tocar para vocês. E no fim da história era um sonho, ele não aconteceu nada, né? Estava só sonhando. E Figura do Velho é uma música super profunda do José Caetano Herba, que fala da perda do pai. É uma música incrível que fala da perda do pai, e aí no fim das contas ele fala e hoje, correndo a divisa da idade, me bate a saudade de onde nós morava e tal. E ele fala, na terra, a figura do pai sou eu. Então, ele brinca com essa coisa de um jeito genial, José Caetano Herba. E aí nós vamos para o próximo ritmo. Agora nós vamos dar uma alegrada aqui, que é o rastapé. Rastapé, como o próprio nome diz, ele é feito para dançar, ele é feito para
curtir, né? Para levantar poeira. E em muitas situações, a gente confunde o rastapé com coisas nordestinas, porque a gente ouve muito rastapé nas festas juninas. E a força da festa junina ou da festa do milho no Nordeste é gigantesca. Então, aquele peso cultural pegar roupa o Brasil inteiro. É natural que a gente ouça um rastapé e fala, puxa, será que isso é brasileiro, é paulista ou é Nordeste? A gente fica na dúvida, né? Vai ouvindo ali e fala, puxa, não sei. Tem bastante sanfona. Justamente tem bastante sanfona porque o rastapé, basicamente, ele foi estruturado, ele foi difundido por um cara que é o Mário Zan, que ele nem brasileiro não é, ele é italiano, mas radicado no Brasil. Ele que é o cara que compôs a Guarânia, por exemplo, a Xalana, né? E o rastapé, eu acho que foi o grande hit que o Mário Zan difundiu. Ele é italiano, foi naturalizado brasileiro, mas nasceu na Itália. Então, eu vou pôr um rastapé aqui para a gente ouvir, vocês ouvirem. Tem muitos temas, né? Então, eu escolhi um aqui só para brincar com vocês. Então, de exemplo, tem Moreninha Linda, Cabelo Loiro, Baile na Roça, Feijão Queimado. Todas essas músicas que a gente fatalmente já ouviu, né? Nas festas juninas por aí. Que a gente fala, puxa, será que é um baião? Será que é um forró? Será que é isso? Provavelmente, muitas delas eram rastapé. Tem essa característica. Essa sanfoninha bem tradicional é uma sanfoninha de rastapé. Então, deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem. Eu li essa pergunta sobre a sanfona e a viola, já vou falar dela. Muito boa pergunta. Pegando. Olha lá. Beleza. Bem conhecida, né? Bom, tem aqui... tá bom, não tem problema, Paulo, vamos junto. Sanfonas em regionais têm diferenças incríveis. Exatamente. Aí ela fica bem evidente. Perfeito, é isso aí, Fátima. Se a gente ouvir a discografia, o máximo de obras dentro de uma discografia de música caipira, a gente vai ouvir muita sanfona, a gente vai ouvir muito violão e a gente vai ouvir bastante viola. Às vezes a gente fica com esse imaginário de que a viola é o que mais tem na discografia caipira. Não é exatamente assim. Eu não tenho esses números estatísticos, mas eu já ouvi bastante música, né? E nesse gênero tenho esse estudo, né, constante. E quando a gente ouve, claro, do tiangueiro para cá, do bambico para cá, que é violeiros excepcionais, as violas vão crescendo, né? Vão crescendo em importância dentro de um gênero, mas no início das gravações, muito violão e muito acordeon. E a viola vem ganhando espaço hoje. Tem bastante, né? É isso aí, Wilson, muita brasilidade. Desse jeito.
Então, o rastapé tem alguns ritmos ou algumas formas de olhar para ele. Tem no norte do Paraná, se não me engano, ali divisa, né? O sul de São Paulo, o norte do Paraná, tem uma coisa que eles chamam de, um ritmo, né, que eles chamam de cana verde. Até tem uma música que o Tinoco gravou que chama cana verde, que é Abre a porta, janela. Não, abre a porta, venha ver quem é que eu sou aquele desprezado que você prezou. Essa música se chama cana verde, mas existe também um ritmo chamado cana verde. Então, os estudos dessa manifestação ficam um pouquinho confusos ali, tem especialistas tratando disso, vale a pena conhecer, né? A cana verde ou o rastapé. A seguir aqui como é que nós estamos aí Keren? Você me avisa, tá bom? Quando você sentir que é um tempo bom de perguntas. Posso... Daqui a uns 10 minutos vai começar a próxima palestra, então acho que se quiser... Já foi, não tem problema. Então tá. Então, só um detalhe que eu vou falar em 1 minuto. Lá no comecinho da palestra, umas pessoas falaram, eu adoro modão. Muito legal, eu também adoro. Mas, especificamente, a moda de viola é uma modalidade. Dentro desse diverso arsenal de ritmos da música caipira, a moda de viola é um específico que foi muito difundido por Vieira e Vieirinha, por Carreiro e Carreirinho, né? É a moda de viola. O que é? A moda de viola emprestou o recortado do cateretê e ela emprestou o recitativo também do cateretê. Só que fica só por ali, não vai ter o pé, porque aí é outra modalidade. Ele fica naquilo, e aí ele usa aquela situação do recortado, o dueto de viola, sem acompanhamento rítmico, é só o dueto de viola, junto com o dueto vocal, cantando músicas, assuntos, temas que falam de grandes histórias, como o famoso, né, o Boi Soberano, e tantas outras. O Mineiro Italiano, até coisas, né, desfechos mais assados, etc. A moda de viola. Então, só um último para a gente fechar com a moda de viola e a gente ter essa diferenciação. Hoje em dia se fala muito nessa coisa, vou ouvir um modão, e dentro desse gênero, dessa coisa chamada modão, raramente se ouve moda de viola. O que ouve bastante é cururu, guarânia, batuque, são outras coisas. De vez em quando pinta uma moda de viola, e aí sim a gente está ouvindo um modão, né? Interessante isso, mas é um nome novo que está surgindo aí, se difundindo bastante, e é legal a gente olhar para ele, pensar o que ele realmente simboliza. Eu diria que a gente está ouvindo música caipira, no geral, tá? Então, tá aberto, podemos perguntar o que vocês quiserem, que tiver no meu alcance, fiquem à vontade. Rafael, eu vou tirar por mim, mas eu acho que é geral. Cara, tu é muito bom. O negócio ficou tão leve que eu estava lamentando aqui o tempo ser tão curto para essa live tua. Que dó. A gente espera que aconteçam as lives, outras exposições suas. Na verdade, esse evento todo está muito bacana. Mas eu amo a viola e eu sempre senti falta disso. Dessa exposição, dessas explicações, sabe? Esses conceitos para nós é tão importante porque é um valor cultural que está passando batido. E eu estou vendo essa geração nova como você, e tem outros artistas que eu acho muito interessante, expondo esses modões, essas catiras, essas coisas todas de uma forma tão simples e tão acessível a gente. Nossa, eu sou gratidão, parabéns, muito bacana mesmo, viu? Só estou lamentando o tempo ser curto. Que legal, obrigado, Fátima. Para a gente é um prazer escutar isso. Espero que também a gente vá descobrindo novos jeitos de mostrar isso, mas eu senti que a principal necessidade, o nome da palestra são Ritmos Caipiras e sua aplicação pedagógica, mas
tudo bem, a gente pode falar de aplicações pedagógicas, mas para falar de aplicações pedagógicas é legal a gente conhecer o conteúdo. O que é esse conteúdo? Porque às vezes a gente fala, a gente pode chegar dentro de sala de aula e falar, vamos ouvir um tom. Aí a gente está falando uma coisa, não, vamos ouvir música caipira aí. Tem o cururu, olha aqui, tem uma toada, olha aqui. Ou tem um ritmo que eu não sei qual que é, mas olha, ele vem da música caipira. Vamos lá conversar com o Rafael ou com qualquer pessoa. Vocês podem ir lá no meu canal, em qualquer lugar. Rafael, estou no meu Instagram como Rafael Carlos Oficial. E no meu canal, Música de Interior, @gmail.com, fala comigo também, onde todos os comentários no canal eu respondo, justamente com essa intenção de tentar discutir, né, essas questões musicais e tal. Mas obrigado demais, Fátima. Pode trazer dúvidas, para mim é um prazer. Essa exposição cultural para nós é muito importante. É uma forma de resgatar o conhecimento realmente da cultura. Brasil real. A primeira vez que a gente ouve falar em toada, a minha primeira associação é toada do Boca Livre. Olha para você ver, então, não é? E não deixa de ser, né? Sim, tudo bem. Mas aí é muito legal. Esse negócio de Tonico Tinoco, gente, eu dei o tempo da minha avó que eu não tenho notícias. Eu falei, oh, meu Deus. Ah, não, tem um artista que eu acho interessante, que eu não tenho muito conhecimento dele, mas ele é interessante. Michel Teló. Uhum. Ele é bem ligado a modões. E eu não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário, as músicas sertanejas dos grupos, mas não é a leitura da música regional que eu tenho de origem, que a minha avó me ensinou. Uhum. É diferente. E esse menino, esse Michel Teló, ele traz essa leitura antiga. Claro. Isso é um resgate muito bonito. Eu falei, gente, de volta, um resgate importante da origem cultural. Legal, né? Isso para nós é muito legal, isso eu acho muito bacana. Então, olha, menino novo como você, gratidão, obrigada pelas informações. Já muito não tão novo assim, mas vamos aí, vamos mandar, né? Mas por isso também que eu tive o cuidado de sempre trazer o nome música caipira, justamente porque a música sertaneja brasileira, dentro do mercado brasileiro, é uma coisa muito grande, muito vasta e muito diversa. Eu também não tenho nenhum posicionamento contra disso. É uma coisa diversa que eu não quis confundir as nomenclaturas para a gente... porque realmente são coisas que são distintas, mas que têm um momento de fusão nebuloso, que essa faixa de fusão entre o sertanejo e o caipira é uma faixa bem delicada que a gente precisa de estudo, precisa de tempo para entender o fenômeno, né? Até o momento atual aqui da sofrência, de tudo faz parte, mas a gente precisa de tempo para digerir isso e dizer o que aconteceu na história, como a gente faz com as outras manifestações. A gente conhece bem o que era o barroco, o que era o clássico, o que era... A gente sabe porque está longe, mas por enquanto nós estamos dentro do furacão, eu prefiro não arriscar, né? Tá. Que legal, obrigado, Wilson. Mais alguma questão? Tem um minutinho, acho que 2 ou 3, dá para uma pergunta ou 2, talvez. Vou tentar ser rápido. Bom, se eu tivesse mais tempo, a gente vai fazer muitas palestras ainda no EMUSPA, se Deus quiser, né? A Keren já tem meu contato, mas eu falaria de batuque, querumana, cipó preto, pagode, tá? Aí entraria em mais influências como a paparaguá, chamamé, e aí a gente abre outros lugares, né, para outras regiões do Brasil, pensando nessa coisa da apropriação cultural, tá? Tem bastante coisa para discutir e cada uma delas poderia ter mais ainda discussões, né? Exemplos práticos aqui tocando, num momento específico podem ser, caso vocês toquem instrumentos de cordas, eu posso falar de questões técnicas, estéticas, harmônicas, aí, vixe, dá para falar muito. É a minha paixão isso, então posso falar dias sobre isso. Tá bom? Não toco não, tá?
Não tem problema, não tem problema. Pode ser. A viola é um sonho de tocar. Eu toco um instrumento, as cordas de 6, normal, mas de 10, 12, menina, é uma vontade. Já que chega a hora. Legal, gente. Bom, eu quero agradecer profundamente cada um de vocês que se dedicou um tempinho para estar aqui com a gente. Agradecerem o EMUSPA pela oportunidade, né, pela generosidade de vocês abrirem as portas para música caipira e para os temas que a gente tem estudado, e me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Meu contato é musicadeinterior@gmail.com e o meu canal do YouTube é Música de Interior. Se inscreve lá, aquela coisa toda, e curtam os álbuns. As músicas autorais seguem um protocolo desse gênero musical, respeitando o que é uma querumana, o que é uma toada. Claro que já tem toques mais modernos, não tem, a gente, né, tá vivendo isso, mas é possível ouvir as tradições presentes também. Professor? Sim. Eu estou desde o início tentando ligar o microfone, só consegui agora, mas estava... Agora foi. Vamos lá. Você poderia me dar assim, as características da viola caipira, do instrumento em si, do modelo? Claro. Dá tempo, Keren? Só como é que tá? uma... Se não der, a gente pode falar por e-mail, tá? Mas tá eu bom, falo bem tá rapidinho aqui, não sei. Me manda, Keren. Desculpa aí o atraso aí, não? A outra já está esperando aqui. Não, tranquilo. Me chama no musicadeинterior@gmail.com e a gente bate um papão lá, não tem problema. @gmail? gmail.com, musicadeinterior@gmail.com. Legal. Bom? Obrigado. Vou falar esse assunto aí, porque eu também toco violão, e aí violão Boa, de 12, boa. violão, né, 6 cordas. Só uma perguntinha rápida. Esses 10